Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a essa casa. Mais uma vez, uma grande oportunidade que nós temos de estar aprendendo, né? Porque tudo aquilo que nós precisamos, Deus já nos deu. Nós já recebemos aí, através de Moisés, de Jesus, e hoje a doutrina espírita revive o cristianismo. Traz para nós todas as respostas que nós precisamos e tudo aquilo que nós necessitamos para nos ajudar na nossa caminhada lá fora, diante das nossas provas, das nossas expiações. Então nós temos, todos os recursos, toda a orientação, tudo que nós precisamos, Deus já nos deu. Agora, falta nós fazermos a nossa parte, que é absorver a informação e estar aplicando ela na nossa vida lá fora, onde quer que a gente esteja, seja em Dores de Campos, seja em qualquer outro lugar, nós estaremos sempre em contato com o nosso próximo. Nós estaremos sempre semeando, plantando. Então que a gente possa aproveitar as informações, levar para a nossa vida lá fora, porque essa é a proposta de Deus para nós. É a nossa transformação. Nenhum de nós é perfeito, mas recebemos o conhecimento para que nós possamos melhorar a cada dia. Nessa noite, quem vai estar falando para nós é o Ruse, né? Seja bem-vindo, meu irmão. Né? Obrigado. Passou uma fase aí, mas graças a Deus está de volta. Obrigado. Então agora, meus irmãos, a gente vai fazer a nossa prece. Quem quiser fechar os olhos, fica à vontade. Vamos agora mudar os nossos pensamentos. Vamos deixar lá fora tudo que pertence ao mundo lá fora. Já tivemos tempo suficiente. Tivemos o dia todo para cuidar das necessidades da matéria. Agora é a hora mais importante da nossa vida. É a hora que nós vamos estar elevando os nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, para buscar, meus irmãos, aquilo que nós precisamos, o alimento para a nossa alma. Senhor, que bondade infinita. Com a certeza, Senhor, que não estamos só, que não estamos abandonados, porque vós está presente a todos os momentos em nossas vidas. Vós se encontra em todo o universo, está sempre colocando em nossas mãos o que nós precisamos para o nosso crescimento espiritual. Mais uma vez, vós nos dá essa oportunidade de estarmos aqui, dentro dessa casinha simples e humilde, mas onde aqui, Senhor, procuramos estudar o Evangelho. Todas as reflexões que vós nos enviaste para nos instruir, para nos orientar. E nessa noite, quem fará para nós as reflexões, fará a palestra é o nosso irmão Ruse, que o abençoe, que o ilumine, juntamente com seus amigos espirituais, para que ele possa trazer, Senhor, aquilo que nós necessitamos na noite. Permita-se que possamos iniciar essa humilde reunião dessa noite. Você é parente, reza para nós. Muito obrigado. Jesus abençoe os ouvidos dos irmãos e dê muita paciência, viu? Porque depois de algumas semanas aí com Leonardo Marmo, Douglas, os dois parentes ali fazendo palestra, hoje é uma falação que a gente não sabe fazer palestra, mas a gente fala. E a gente está voltando com essa responsabilidade novamente e vamos falar sobre a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Essa noite vamos falar alguma coisa sobre como Kardec compilou aquela Bíblia desse tamanho, fazer uma Bíblia moderna desse tamanhozinho,
acessível a qualquer um, não mete medo a ninguém, porque a gente é meio preguiçoso, né? Ver aquela beleza de obra daquele tamanho, Velho Testamento, Novo, um monte de evangelho, e fala, meu Deus do céu, prefere na igreja ouvir o padre falar nas missas do que a gente mesmo catar as informações. E também falar sobre o culto do evangelho no lar, a importância que é. E, segundo algumas informações médicas, isso aqui é remédio. Mas vamos lá. Dá licença primeiro, irmãos. Se a gente voltar 2000 anos, como nos dias atuais, a gente vai ver o mesmo ambiente, a sexolatria, culto ao corpo, fanáticos religiosos, querendo obrigar as ideias serem postas a ferro e fogo na cabeça de cada um. Outro dia mesmo eu ouvi alguém dizer, que estava até na casa do meu parente ali, do meu irmão Renato, alguém falar assim, se eu pudesse fechar aquela coisa lá em cima, lá eu fechava, que tem do diabo lá. Ó. No século XXI, e a mente desse tamanhozinho. E a gente vê aonde está o evangelho que Jesus deixou para essas pessoas, para nós que fazemos parte dessa algazarra que está sendo essa transição planetária. Então a gente vai ver que naqueles dias de Roma, acostumada a batalhas, a perseguições, com grandes guerreiros, mas pela primeira vez o santuário da deusa Vitória, situado em Roma, que sempre estava aberto, porque eles sempre estavam conquistando países, povos, mas por 2 vezes aquele santuário esteve fechado. Roma estava em paz. E uma delas foi quando o sol maior, o rei solar, ia vir à terra. Mais informações sobre isso, colhemos com a espiritualidade amiga, onde eles pararam de reencarnar guerreiros, combatentes, e Roma começa a receber poetas, começa a receber pensadores como Virgílio, como Salustio, e entre outros, e que intertia o imperador romano com suas poesias, ao invés dos antigos que intertia com sangue, deixando viuvez, deixando órfãos, ele se intertia ouvindo as harpas e a poesia cantar aos seus ouvidos, já anunciando, segundo a espiritualidade, quando Jesus se aproxima da terra em espírito, a força dele é tão grande que conseguiu amansar o maior poder bélico da história da humanidade. Roma estava em paz, porque ele já começava a se abeirar para que daqui a pouco, numa caverna, porque ninguém queria dar para Maria e para aquele carpinteiro humilde uma hospedaria. Ninguém queria. E olha que José correu atrás. E a única coisa que sobrou para eles foi uma caverna, em que rapidamente foi transformado num berço. Com alguns animais, virou uma estrebaria, e ali nasce Cristo. E quando Cristo nasce, segundo 19 séculos depois, Ernesto Renan vai dizer que Cristo é um homem incomparável. É um homem tão grande
que todos os nomes clássicos da história coube num determinado ponto. Alguém nasceu no século XIX, igual Kardec no século XIX, entre outros. Jesus foi tão grande que ele não coube na história. Partiu-a antes e depois dele. Então nasce aquele bebezinho no meio de animais. E desde pequeno já colocando uma inteligência, uma sabedoria e amor. Porque Maria sempre assustava quando pegava Jesus de mãos dadas com os piores criminosos do mundo, daquela região. E Cristo de mãos dadas com ele. Aquela coisinha desse tamanhozinho assim, ó. Nunca desfez desde pequeno de ninguém. São as crianças que vão começar a nascer já na terra, vocês vão ver. Quem é pai hoje, quem é tio, quem é avô, já vê que diferença que tem essas crianças que estão nascendo hoje do que do nosso tempo. Nós éramos tão inferior que tinha que ser envolvido em coeiro, né? Assim, ficava 5 anos em um monte de coberta lá. Depois de 5 anos tirava, já estava até barbudo aquela criança. Os de hoje não. Os de hoje já nascem se bobear falando. Mas Cristo, ele vai deixar na história um legado, porque ele traz a lei de Moisés, que os judeus e os fariseus falavam, mas não praticavam. E ele deixa um recado para não crucificar ele antes dos 33 anos. Eu não vim destruir a lei mosaica, eu não vim, mas vim dar-lhe complemento, eu vou vivenciar essa lei. Tanto é que quando eles levam aquela mulher pega em adultério, o que dizia a lei de Moisés? Era o apedrejamento, naturalmente. Mas, como Jesus já tinha um certo nome na região, pelas bem-aventuranças, curando cegos, paralíticos, e ele falava com autoridade, porque, como diz Givaldo, a gente não sabe como, né? Um homem chega à beira de um rio, cheio de pescador, ocupado com suas redes, ele vai olhando de um em um e fala assim, me segue. E as pessoas largavam tudo e seguiam ele. Até o cobrador de impostos que estava lá notando quem devia, quem já tinha pago, Levi e Mateus. Jesus passa e falou, meu filho, vem. Simplesmente levantou e foi. E esse último era um dos mais cultos daquela galera, né? Porque muitos dos pescadores eram analfabetos, ignorantes e humildes. Então ele já tinha um nome pronto. E o que os doutores da lei foi fazer? Foi atrás de Jesus. Ele estava pertinho mesmo. Na lei mosaica manda apedrejar. E vós, o que dizeis? E Jesus ficou quietinho, porque não é possível, né? Religioso querendo matar a pessoa. Aí eles falam, mestre, o que devemos fazer? A lei manda apedrejar, mestre. Ele só estava escrevendo lá, segundo alguns espíritos, estava escrevendo orgulhoso, fanatismo, e estava escrevendo os defeitos nossos na areia. Mas como eles continuavam a perguntar, ele deu aquela grande lição para tirar a primeira pedra, aquele que tivesse em pecado. E segundo o evangelista, os mais velhos foi o primeiro a sair. Viveu mais, tinha mais pecado. Os mais moços foram os últimos, mas deixaram sua pedra. E quantas vezes ele foi questionado pelos doutores da lei, conhecedores da lei mosaica,
E Jesus nunca ensinou nada ao contrário do que a lei, só que era uma lei que estava em pedra. Igual antes de aparecer a doutrina espírita, e os mais antigos aí vão lembrar como é que uma pessoa faz uma missa em latim de costa para as pessoas. Isso leva não a um espírita, não a um protestante, mas um santo, Santo Ambrósio, com essas aberrações que a religião fazia, ele disse uma frase: quando nós éramos perseguidos, os cristãos eram perseguidos, quando nós era perseguido, o cristianismo era puro. Agora que nós assentamos na mesa com os imperadores, a gente empobreceu, a gente mudou a mensagem de Cristo, Santo Ambrósio. Entre todos os outros que, consciente, reencarnaram para ver se mudavam as ideias religiosas da época. Francisco de Assis foi outro, São Vicente de Paulo foi outro. Aliás, Kardec começa a introdução do Evangelho, que é o objetivo dessa obra, dizendo que se divide os Evangelhos em 5 partes, em 5 matérias. Os atos comuns da vida de Jesus, nascimento, a sua fase infantil, o crescimento, os milagres que ele fez, e foram muitos, porque precisou dele fazer. Um espírito daquela estirpe, o maior que já pisou na terra, não teve nenhum antes e não haverá nenhum depois. Era fácil dele manipular os fluidos e dar a visão aos cegos, o movimento aos paralíticos. Mas a maior cura que ele fez foi transformar a humanidade moralmente. Porque depois dele, a humanidade não foi mais a mesma. Ele mudou completamente o mundo com aquela força moral dele que ele possuía. Ele não lia ele não prescrevia os ensinamentos igual a gente faz em nossos estudos, nas palestras. Ele vivia. Ele era o evangelho vivo. Até os religiosos iam atrás dele. Mestre, é-nos lícito pagar o imposto? Até hoje nós detestamos, né? Pudesse, matava quem cobra ou dava um jeito de não pagar. Naquela época não era o contrário, não. Os dias são os mesmos. Aí ele disse assim, ele não falou nem que era e nem que não era. Olha a inteligência de Cristo. Olha como ele despertava, como faz a doutrina espírita hoje, desperta as nossas consciências, para a gente trazer cada ensinamento, cada pergunta do Livro dos Espíritos para o nosso dia a dia, no trabalho, na família, ou onde a gente estiver. Onde a gente estiver, ser viva aquilo que a gente ouve, lê ou aprende. Ele não disse que não, nem se ele falou assim, dá-me essa moeda aí. Eles deram. Ele olhou e falou assim, de quem que é essa imagem e inscrição? A de César. Uai. Até qualquer mineiro bobo sabe, né? Se é de César, o que faz? Se é do homem, dai a ele. Dai a César o que é de César. E a Deus o que é de Deus. Porque a religião até hoje sempre ela fixou seu reino na terra. Olha o quanto de dinheiro que corre em religião, sem julgar.
Parece que o reino de Deus é na terra. E quem elas exemplifica, nasceu no meio de bicho e morreu numa cruz. Então, que Jesus é esse? Que ao longo dos séculos a religião tem ensinado, e muitas vezes em linguagem ao contrário daquele povo que ela fala. Igual citamos agora, né? Aqui em Dores tinha missa em latim. Eu acho que ninguém fala em latim nem hoje, 2026, né? 2027. E lá em 1960, 40, era em latim. Kardec tinha o mesmo problema na França, com essa leitura da Bíblia, em outra, a Vulgata Latina, que o Papa Damaso, no terceiro século, e também estava meio incrédulo com essas práticas, com esses dogmas que foram tirados debaixo do sovaco, né? Dogmas é uma coisa que existe, criado pelo homem, e ele é imposto. Não tem comprovação científica, filosófica, não é verdade, mas alguém criou. Esse copo aqui é de ouro. E aí vamos falar toda semana. Aí vocês têm que acreditar nisso, gente. Quando alguém falar para vocês na rua, você fala, não, lá a gente crê lá em copo de ouro, que se tocar faz milagre. Então o Papa Damaso, com essas pulgas até da orelha, pede para São Jerônimo ir atrás dos escritos verdadeiros de Jesus, de tanta má tradução que havia. E Severino Celestino fala as traições bíblicas. Ele não fala traduções bíblicas, as traições bíblicas que fizemos com os ensinos de Jesus. Então, São Jerônimo viaja para Israel e fica 25 anos colhendo informações sobre os atos, os milagres e a vida de Jesus. Aí ele colhe lá os ensinamentos incríveis de Lucas. Lucas era médico, e quando ele fica sabendo daqueles milagres, que alguém curava cego, curava leproso, ele era médico. Como se faz isso? Ele se interessou e escreve todas essas curas que Jesus fez como médico, como curioso. Mas podemos chegar nesse ponto? E atualmente citamos um tal de Dr. Belo, que ele, para pessoas depressivas, depressão, a pessoa lê uma parábola de Jesus por dia e prestar atenção no que Jesus quer dizer naquela. Ele fala que cura, porque a leitura das narrações bíblicas e das parábolas mais forte, elas produzem no corpo a produção de serotonina, noradrenalina e dopamina. É o que o depressivo tem menos, que matou tudo por aquela tristeza, por aquele encruamento. Não é Deus, não é ninguém que destruiu, é nós. Dá uma gripe, vai ver que você não tomou friagem, mas tu passou uma contrariedade em casa, brigou com a namorada, aí dá aquela contrariedade, o corpo mata alguma célula e a gripe vem multa. E quantos outros médicos? Quinta-feira até nós brincou aqui, falando sobre obsessão, que na firma que a gente trabalhava, sempre tinha aquelas pessoas que queria pegar atestado, sem ter nada, mas sempre estava lá. E o médico sempre, para essas pessoas cansadas de dar atestado, falava que a pessoa vai rezar, vai buscar uma missa, um pastor, um centro espírita, vai rezar.
Mas não é só nesses casos de doença fantasma, é a doença real. Busque o Evangelho de Jesus, porque ele revive Jesus quando esteve na terra. Ele cura as doenças físicas. Onde havia aquelas células, moléculas e átomos faltando, a leitura saudável muda o pensamento. E o pensamento comanda o corpo. E aí volta tudo funcionar normalmente. Então, São Jerônimo, vai lá, Lucas, São Jerônimo vê os escritos de Lucas, aquelas belas páginas de Lucas, ele se emociona com as leituras do Evangelho de Mateus, nas bem-aventuranças. Quantas bem-aventuranças? Porque na época, em 2000 anos, quem que era os vencedores? Eram os grandes. Era quem matava, era quem imperava e debaixo dos seus pés sangue e cadáver. Jesus veio e diz: bem-aventurados os mansos. Não é bem-aventurado os grandes, os guerreiros, os mansos. Porque eles vão herdar a terra. E a gente pergunta hoje, 2026, onde estão aqueles grandes guerreiros do passado? Não se vê mais por aí. Vê umas leis meio esquisitas que pisam no povo, mas aqueles guerreiros cortando cabeça, ceifando vida. E Jesus falou isso há 2000 anos. Os mansos herdarão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Numa época em que os louros da glória era para os grandes, o imperador vencedor. E pobre do diabo que morreu lá. Eram os vencidos. E é mais um povo que é conquistado. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. E ele é o maior consolador que passou na terra. Tanto é que na última ceia, quando ele disse para os discípulos o que iria ser feito dele, que o Filho do Homem seria entregue nas mãos não de Roma, mas do próprio povo dele, dos religiosos, dos fariseus. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos judeus e farão dele o que quiserem. Olha os judeus tudo reencarnado de novo aí, ó. A gente até brinca, né? Eu fui um dos que colocou um chiclete lá, colou um chiclete na cruz de Jesus, ou pregou o prego, não sei. Mas ele falou e os discípulos desesperados: mestre, não, mestre. Pedro foi um. Mestre, não, nós não vamos deixar, não. Vós vai estar conosco, vamos trabalhar junto. Ao que Jesus olha para Pedro e falou: tu, meu amigo, tu mesmo é um que vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E era o que mais estava batendo no peito lá, que não ia deixar Jesus ser entregue. E o que aconteceu poucos dias depois? Mas antes de terminar essa reunião, ele fez uma promessa: eu irei ao Pai, mas implorarei a Ele, e Ele vos enviará um outro Consolador, o Espírito de verdade. Eu vou ficar só 33 anos, mas o Espírito de verdade ficará convosco eternamente. Ele vos fará lembrar do que eu vos tenho dito, vos fará recordar dos meus feitos. Ele vai abrir os olhos aos orgulhosos. Ele vai ajudar os caídos. Ele vai trabalhar muito pelos inocentes. O Espírito de verdade, que o mundo não conhece, mas que meu Pai vai enviar em meu nome.
E daí a pouco está ele carregando a cruz. Segundo Emmanuel, achávamos que ele era nós éramos o vencedor por ter matado ele, né? Mas aquela cruz fazia um belo de um sinal. Ele era o vencedor, de braços abertos, morreu amando a cada um, até os inimigos, porque a vida inteira ele disse: ame os inimigos. E a cruz apontava para o céu. E a gente continuou juncado à terra. Até quando? 2026, ano passou, estamos aí. Pelejando para ver se entende. E Jesus, segundo Emmanuel, em cada porta de cada igreja, seja católica, protestante, bandista, espírita, em cada porta de cada igreja, Jesus está lá. Todos aqueles que adentram, ele pergunta a cada um: que buscais? Porque cada um traz uma necessidade, cada um traz um interesse. E ele continua perguntando, amando-nos. E o tempo passa, menos de 100 anos que Jesus morre, já começa a Roma de novo com seus exércitos. Ele foi embora, né? A influência boa foi. Começa de novo a cortação de cabeça, os massacres, a viuvez, a orfandade. Só que dessa vez é em nome de Cristo. Tentando impor aos povos não cristãos aquele Jesus, que mais tarde, 4 séculos mais tarde, oficialmente, quando Constantino derrota o exército de Maxêncio, ele sai vencedor, porque um dia antes da batalha, ele vê no céu uma cruz em fogo, e a frase Inoc signal vences. Ele está assim: oi, a gente, com esse sinal vencerás. Ele mandou cada soldado implantar no escudo a cruz de Cristo. A bandeira maior de Roma com a cruz de Jesus. E lá vai ele enfrentar o Maxêncio. E derrota-o, porque Roma sempre teve o maior poder bélico, né? Até quando a espiritualidade deixou. Porque a gente sabe qual é o final de Roma, né? Ela abusou tanto do poder que um dia... O que é Roma hoje? Não é? O que é Roma hoje? O tamanho da cidade que é Roma não é mais aquele império. Porque a espiritualidade, segundo o livro dos Espíritos, os Espíritos nos orientam, nos dirigem, e eles respondem que sim. Os Espíritos nos influenciam e muito. Kardec pergunta no final do livro dos Espíritos: por que eles não aparecem para nós, já que eles nos ajudam? Não aparece para ver que eles estão nos guiando. Aí eles falam assim: pensai bem conosco. Quando uma criança cai e começa a chorar, se algum adulto chega correndo, vai botar de pé. Mas se ninguém chegar, ficar só de longe olhando, ela vai espernear, ela vai chorar, mas daí a pouco ela vai começar a fazer força, levanta sozinha. Aí eles falam: nós vos ajudamos e muito. Chico Xavier diz que toda noite a espiritualidade amiga, santos em geral, fazem operações em cada um de nós que precisa. Toda noite há cirurgias espirituais gratuitas. Independente que a pessoa tenha religião ou não, eles estão trabalhando. Porque quando Bezerra de Menezes desencarna, e uma representante de Maria diz para Bezerra, ó, a mãe Maria Santíssima disse para você ir embora com ela para bem longe daqui. O quanto de consulta grátis ele deu, além da consulta, quando ele dava uma receita, a pessoa não tinha dinheiro, ele dava o dinheiro para a receita, e
entre outros exemplo que ele fez cristão. Aí a companheira, em nome de Maria, falou: vamos embora, Maria está te chamando para ir embora desse antro aí, ó. Aí Bezerra de Menezes olhou para trás e falou: me desculpa, mas pede ela permissão que eu quero, enquanto tiver um aflito na terra, eu quero ficar aqui. Ajudando, curando, orientando. Além dessas curas espirituais, eles nos intuem, eles nos sopram, eles fazem de tudo como se fosse uma escola. Vamos dar algum exemplo, como se aqui fosse uma escola, está cheio de professor espiritual nos ajudando a ler. Aqui é um hospital, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, mas está cheio de médico e enfermeiro trabalhando nas nossas dificuldades morais, no orgulho, na vaidade, no egoísmo. Ou no interesse pessoal, que é um dos piores que tem aí dos nossos defeitos. Estávamos estudando aí Ângelo, Célia, Carlos Alberto, Dona Carlota e o nosso irmão Douglas e a Nilda também. É o pior defeito que tem no homem, é o interesse pessoal. Eu e eu. E quem sou eu? E a gente é assim. É eu e eu. Se eu faço um bem hoje, eu vou gritar aos quatro cantos daqui a 100 anos. Eu estou com os dedos caindo, mas falo: vocês lembram aquela vez que eu dei uma bala para o fulano lá no bar do Tatai? Eu fiz isso. A gente é orgulhoso pela caridade. Ainda mais hoje com rede social, né? Você abraça a pessoa e clica lá: opa, aqui ou aqui. A caridade se faz em silêncio, segundo Jesus Cristo. Que a mão direita não sabe o que faz a esquerda, que a mão esquerda não sabe o que faz a mão direita. E a gente eles trabalham insuflando em nós essa educação, desse ensino moral, que é um código universal, segundo Allan Kardec. Porque no século XVII começa uma reforma na França enorme para ver se tirava a religião do poder dos imperadores, que eles eram unicarne. Em vez do povo, nós, religioso, estar no meio do povo igual Jesus, abraçando os leprosos, os caídos, nós estávamos banqueteando, tomando vinho tinto lá com os imperadores. Você vê que até hoje as roupas é de gente grande. E Jesus vestia aquela túnica que dizem que nem costura tinha, né? Que Maria fez para o seu filho. O Filho do Homem não tem uma pedra para recostar a cabeça. Os animais têm os seus ninhos, a serpente tem seus ninhos. Os lobos têm suas cavernas. O Filho do Homem não tem nenhuma pedra para recostar a cabeça. E de onde é que nós religiosos tiramos essa ideia? De pregar Jesus e... o quê? 2 contos? 3 contos? Tem que pagar? Que Jesus é esse? É igual o Deus que tem lá no Velho Testamento, né? Que Deus é aquele? Alguém acredita que aquele Deus não é verdadeiro? É o Deus que Jesus chamou de Pai? Ou foi as traduções religiosas que colocou Deus naquele Deus dos judeus lá, apaixonado com aquele povo? Um Deus bipolar? Ora ele está alegre, ora ele cria, ora ele destrói tudo, não gostou de nada. Aí se alguém vê lá que traduzir por Deus um gênio, um ser espiritual, a gente aceita. Mas a gente não aceita esse Deus do Antigo Testamento. Não é Deus. Porque Jesus chama ele de Pai. E Pai ama todos. Não dá preferência para uma nação
ficar maior do que outra. Isso aí foi ideia do homem. Tanto é que a gente falou no começo, é que Kardec diz nessa introdução, a gente tirou dos evangelhos aquilo que mais se parece com Cristo, na simplicidade e na facilidade de entender. Aí aquela Bíblia desse tamanho ficou desse tamanhozinho. Os fake news, Kardec não aceitou. Fake news na doutrina não. A não ser que o médium crie algum, né? Por conta do médium. Mas a doutrina, ela está basilar em Cristo Jesus. E aquela reforma na França, separando religião dos imperadores, dos governadores, ficou fácil para no começo do século XIX reencarnar dois grandes espíritos. Primeiro vem o Napoleão. Por que Napoleão é grande? Porque quando o Papa foi convidado, né, sempre é para os grandes, né, para colocar a coroa no imperador Napoleão Bonaparte, quando o Papa humildemente, o Santo Papa vai com a coroa, naquela base de cetim vermelho, todos os imperadores deixavam o Papa impor a coroa. O Napoleão levantou, pegou a coroa, ele mesmo se pôs a coroa. Pegou a outra e foi lá na sua esposa e coroou a imperatriz. Ele detestava a religião. Tanto é que alguns filósofos na época disseram que Deus estava morto. Para que Deus dirigir nós, homens? Mas a espiritualidade, no mesmo tempo de Napoleão, vem Kardec, 3 de outubro de 1804. Vem Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivaio, um homem culto, um homem sábio, um homem gênio, que desde pequeno não entrava na cabeça dele o porquê que todos falavam em Deus, todas as religiões, mas nenhuma se entendia. Todas falavam em Deus, mas é uma perseguindo a outra. E sempre, desde jovem, ele pensava, tem que ter uma cola, tem que ter algo que una essa galera aí. Alguma coisa um ponto de união entre as religiões. Os pais dele mandam ele para a Suíça estudar. Eram ricos? Podiam. Lá no maior instituto da Suíça de ensino, em Verdun, de Pestalozzi, que foi um gênio, que é um gênio. Ele mudou totalmente o ensino dos castigos, das varinhas batendo na mão da criança, e ele jogou tudo isso fora. Implantar na criança, educar, é relembrar. Então, desde pequeno, pegar aquele serzinho e ver se muda. E faz aquele serzinho virar um homem de bem, numa conduta moral, que saiba viver em sociedade, em família. Não é esse ensino acadêmico automático. Desculpem, viu, Andriele? Você é professora, mas a culpa não é de vocês, não. É do quem faz o ensino. E outras professoras também estão por aí, né? Mas a culpa não é de vocês, não. Mas Pestalozzi mudou esse ensino. A nossa educação é formar homens de bem. Não é dar 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. Isso aí a vida depois ensina. E Kardec era o aluno mais genial da sala que Pestalozzi viu nele uma diferença. E quando Pestalozzi não podia dar aula, deixava por conta de Rivail. Tu fica no meu lugar aí. Tanto é que quando ele volta para a França, ele dava ensino de biologia, de química, de física comparada, até de religião. Gratuito.
para a criançada. Ele com a sua companheira professora Andrela, viu? A companheira de Kardec era professora. Então ela ajudava ele. Até que, porque tudo que é novidade, há cochicho, não é assim? Ainda mais aqui em Doce, cidade pequena, mas em Lyon também não era diferente, não. Começou umas mesas balançadas de um dia para o outro lá, e um dos primeiros ficou sabendo foi Kardec, foi lá nos ouvidos dele e, ó, cochicharam. Sabia que tem mesa dançando por aí, Kardec? Dando salto, dando grito, e Kardec era um homem, era um bom senso, ele era a razão. Ele, não, vovô, estou com fome, vou tomar café. Eu não quero saber disso, não. Mas um pouco tempo depois, uma pessoa mais séria chegou a Kardec e já deu a notícia, mas não com aquela euforia, mas de uma coisa mais racional. Irmão, companheiro, você não está interessado em saber o que é, porque Kardec na época ele era um foco pela seriedade dele, o trabalho dele, a família dele também, a família que tinha nome na sociedade, igual algum dor de campo, ele fala que é fulano, opa, é da família tal. Aí Kardec interessou com essa dica desse companheiro, porque ele falou para Kardec que ele já tinha falado para o outro, quando ele disse que estava com fome de tomar café. Se vocês me provar que essas mesas, essas coisas tem cérebro, tem nervo, eu posso até ir lá para ver, mas, ao contrário, eu estou com fome para tomar café. Mas o irmão falou de outra forma. Elas estavam respondendo perguntas. O que tu perguntava, elas respondiam. Mas ele falou de uma forma sem euforia, sério. E Kardec foi numa dessas reuniões. E quem viu o filme, fica até mais prático de ver lá as curiosidades dele, né? Porque ele até abaixou a cabeça para ver se tinha algum nylon, se tinha algum anãozinho enfiando a mão nas cadeiras para pular. Ele não viu nenhuma artimanha. Elas simplesmente balançavam. E ele empregando seu tempo a estudar, no dia 18 de abril de 1857, vem a base da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o primeiro livro da codificação kardeciana. Por que ele é a base? Quem estudou o Livro dos Espíritos seriamente vai ver que ele é repartido em 4 partes. E as 4 partes é as 4 obras que aparecem depois. O Livro dos Médiuns, em 1861, o Evangelho, em 1864, 1865, o Céu e o Inferno, e em 1868, a Gênese. A primeira parte do Livro dos Espíritos, ela é a Gênese pura. Vai lá, existência de Deus, a pluralidade dos mundos habitados, das estrelas, dos cometas. Aliás, estamos adorando estudar isso na quarta-feira, né? A Gênesis. Saber que não tem mais São Jorge, que não tem mais 3 mares. Está matando tanto aquele romantismo nosso ler a Gênesis. A segunda parte do Livro dos Espíritos é o Livro dos Médiuns. Trata do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Vai falar dos espíritos, da sua origem, da sua natureza, da influência que eles têm no mundo material. Vocês acham que a maioria das ideias que vocês teve hoje é de vocês? É nossa? É eles nos dirigindo. Porque se deixar por nossa conta, a gente faz mais burrice do que a gente já comete, ouvindo eles. Toda hora assim, ó. A terceira parte do Livro dos Espíritos, ela vai tratar do céu e do inferno. Desculpa, do Evangelho segundo o Espiritismo, que as leis morais, a lei de sociedade,
a vida em família, a terceira parte. E a quarta parte, sim, é o céu e inferno. As compensações futuras, o céu, o inferno. Kardec vai tratar. Então, vem a lume o livro dos Espíritos e todos, com alguma exceção, intelectuais da época, aceitam o livro. Porque Kardec não fez simplesmente a pergunta, deu e codificou. Que é Deus? É a primeira pergunta. Ele fez mais de 1000 perguntas que é Deus e mandou para 1000 centros espíritas. Na Bélgica, na Alemanha, na Suíça, na França, na Inglaterra. Porque Kardec também ele falava 8 idiomas além de tudo isso. E depois vinha 1000 cartas para ele dando a resposta de que é Deus. Aí ele ia comparando, e falou, rapaz, é a mesma resposta. E ninguém se conhece. Então eu vou publicar esse troço. Porque ao longo da vida dele já tinha recebido 10.000 cartas e separou apenas 15 de verdade. Ele era cobra criada no negócio. Rejeite 9 verdades do que aceitar uma mentira. Rejeite. Rejeite 10 verdades. Pode rejeitar. Os espíritos não vão achar ruim com nós, não. Rejeite 9 verdades, mas não aceite uma mentira. E ele fez assim com as 919 perguntas de O Livro dos Espíritos. Cada uma ele espalhava para o centro espírita do mundo inteiro. Porque certa feita ele fez uma palestra na Suíça e viu que o centro estava cheio. E após a palestra aplaudiram ele falou assim, então, pelo visto, daqui não há muito tempo isso aqui vai virar uma coisa popular. E antes de desencarnar, o número de espírita era enorme. O nosso Brasil mesmo hoje é o maior país espírita. Quantidade de demoniado tem aí, né, para a alegria dos católicos e dos protestantes, né? Demônio está manifestando para ir à torta direito. Tanto é que mandaram prender a Maria Rosa e a Dona Francisca. 2 senhoras lavadeiras de roupa, pessoas analfabetas e simples. Tinham medo delas. Igual Jesus. Ele não tinha cultura assim do mundo, ele já veio dele, espírito puro. E os grandes tinham medo daquela coisa lá, ó, nascido em Nazaré das Farinhas, com o pai pedreiro, né, serralheiro. Eles tinham medo. Tinham medo dele, então eles tinham medo da Francisca e da Dona Maria Rosa, até que mandaram prender elas. E elas, com muita fé na espiritualidade, falaram, não pode deixar nós presa, pode fechar o centro, mas pode ter certeza que na hora combinada, cada um na sua casa, abre o evangelho, abre a sessão e vamos nós. Porque tanto o centro como a igreja não é só aquelas 4 paredes. Quem vê as obras de André Luiz, um padre, fazer uma missa, mas um padre verdadeiro, quem vê um centro espírita numa palestra, numa sessão verdadeiramente cristã, menos a de hoje. Hoje é uma falação. Então a gente fica preso à terra, a gente é limitado, a gente é imperfeito. Mas quando os irmãos fizeram a palestra deles, as paredes somem. Vai muito além do que está lá a igreja. As 2 igrejas. As 3, que no Paloma tem outra. Não é só aquele círculo, não, ela expande. Tanto é que André Luiz disse que uma vez, ele fala ao contrário. O padre fazia uma missa, mas pensando em uma coisa que tinha que fazer muito importante daqui a pouco. Mas a senhora, que estava lá no fim da fila, com aquela fé na missa, ele ao distribuir a hóstia, porque ele não estava fazendo aquilo sério,
era apenas a água com farinha, né? Mas quando aquela senhora aproximou dele e ela, na boca dela, transformou em luz. Mas também tinha um irmão também, padre, muito abnegado, ao fazer a sua pregação dentro da Bíblia, a sua missa, as paredes somem, os espíritos vêm ajudar, aproveitar aqueles momentos de lucidez de cada um de nós, que 90% não está querendo as coisas da terra, inconscientemente. E uns 10%, 5, 1, a gente vai numa missa, vai ouvir o pastor, a gente alerta um bocado, opa, é Deus, é Jesus, mundo espiritual, aí a gente alerta um pouco. Mas Jesus era uma criança que daqui a pouco na Terra vai começar a aparecer, igual apareceu na Coreia. Nasce uma criança, Kim Wong Yang. Kim Wong Yang. Nasceu aquela criança. E certa feita, com 1 mês, a mãe lá trocando as fraldas, aí a criança falou assim, mamãe, sabia que eu sei falar? 1 mês. A mãe abriu um olho desse tamanho, o sapo, assim, falou, o quê? Sim, mamãe, mas tu aprendeu isso? Eu falei, não, meu, eu só estou recordando. Eu sei falar, mamãe, mas não conta pro papai não, tá, mamãe? Não, ele vai assustar. Foi a primeira coisa que ela falou pro marido, quando ele chegou do serviço. Querido, eu tenho uma notícia para te dar. O nosso menino, 1 mês, não tem nem a língua pronta, nem nada. Ele falou. Aí ele olhou bem para a mulher meia alvoroçada, né? Mulher fala para os cotovelos. A gente vê aqui nas nossas reuniões aqui. Quinta-feira chegamos aqui, tinha um sentado e todo mundo batendo papo aí com coisa que não tivesse Francisca, Maria Rosa de Lima, Galia Cota, Pelaginha, estava aí batendo papo. A reunião tinha começado. E estava plá. E ele conhece mulher, né? Ele falou, não, mulher é tagarela. Isso é prosa ruim. E foi pro quarto murmurando tentando engolir aquela informação. E o neném estava acordado. Aí ele está assim, que coisa, né, meu filho? Sua mãe, ó, não está batendo bem das bolas não, viu? Ela disse que tu falou com ela. Isso não é verdade não, hein? Ô papai, é verdade. Ele desmaiou. Puf, o pai no chão. 1 mês. Com 2 meses, ele já estava dando respostas de quem vai para a escola. Com 8 meses, fizeram que espalhou a notícia, e veio um monte de repórter, tipo no Pinga-Fogo do Chico. Aquela criança de 8 meses, e aquele monte de repórter fazendo pergunta para ele. E ele respondendo. Aí passou 1 hora, passou 2, passou 3, a mãe dele está assim, ó, gente, agora chega. Meu filho quer dormir, tem que mamar. Ele está cansado, não está, meu filho? Ele falou, não, mamãe, estou cansado não. Eu estou adorando essa gente fazer pergunta de criança para mim. E as perguntas eram talvez não ia responder. Eu estou adorando esses homens fazer essas perguntas de criança para mim. Deixa fazer. Com 8 anos, a universidade lá da Coreia teve que abrir uma exceção e deixar ele estudar lá com 8 anos. E quem tem criança em casa hoje sabe que daqui a pouco eles vão nascer falando mesmo. A esperteza que eles não têm cuero, gente. O problema disso é o cuero. Quem é dos anos 60 para trás, 70, era embrulhado em 10 cobertas. Para ver a criança, tinha que descascar que nem a anjo, né? Ó, meu filho aqui, peraí, aqui ele lá, ó. Depois enfiava de novo no. Como é que a gente ia aprender alguma coisa? Cozinha o cérebro da gente. Os de hoje eles não estão deixando dar mamadeira para criança? Não pode dar bico? Não pode dar mamar? O que acontece isso?
E todas essas perguntas que adularam o século XIX, brilhou no século XX, continua brilhando no século XXI. Cada pergunta que Kardec fez do Livro dos Espíritos. E o Evangelho não é ao contrário, não. Quando ele vem a lume, naquele abril, no sábado, muito bonito de sol, todos batiam palma, mas Kardec sempre tinha para trás. Será que vai? Será que não vai? Para me encerrar, amigo, gente. Mas, para a alegria dele, as cidades que ele ia, tinha aquela multidão de espírita, batendo palma e glorificando a Hipólito Leon Denis Arrivaio, que escondeu o seu nome para ninguém falar que a obra é dele. Mesmo assim, tem gente que fala, né? Espiritismo é do Kardec, né? Ele escondeu até o nome dele para ninguém saber quem que era. É dos espíritos, segundo a introdução. Foi essa separação minuciosa que fizemos dos autores sacros, dos evangelhos, da Bíblia, com a ajuda dos bons espíritos. A gente trouxe esse código de ensino universal. Não pertence à doutrina, não pertence a Kardec, é como Jesus, pertence a todos. Quem não tiver medo de ler, vai encontrar nele um código universal de conduta na família ou na vida particular, privada de cada um. E como falamos, gente, quem tem o costume de fazer evangelho no lar, vocês não sabem a bênção que é fazer um evangelho no lar. Porque Jesus próprio visita aquele lar, mas é semanal. Se quiser fazer também 2 vezes por semana, pode, é à disposição do freguês. Quiser fazer todo dia, faz, mas dizem 1 vez por semana. Reúne a família, aquela hora que todo mundo está em casa, faz uma prece e, em torno do Evangelho, leia aquelas páginas sublimes. Traga para a família aquelas vibrações boas, para que o mundo possa modificar. Para que nós, nessa mudança do mundo, tenhamos a graça de continuar na Terra, mundo de regeneração. Porque o primitivismo e continuarmos em expiação e prova, não vai ter lugar para nós, não. Vai abrir um mundo aí inferior e lá vai nós lá. Sem celular, sem Wi-Fi, sem essas roupas bonitas. É tipo aqueles povos de 4.000 anos atrás na Terra. Aquelas tribos de 8.000 anos atrás, que perderam Wi-Fi, que perderam celular, que perderam tecnologia e foram exilados para a terra. Mas nós logo demos um jeito, com graças a Deus, né? Em 8.000 anos aqui, ó, já conquistamos tudo de novo. Wi-Fi, celular, interessa a nós, né? Mas é a parte moral. Então, pelo menos 1 vez por semana. Se não tiver a família, solitário. Porque a gente sabe que ninguém está só. Jesus disse, onde estiver 1 ou 2 reunidos em meu nome, ali eu vou estar. Ele vai estar com cada um no seu lar, buscando trazer para a terra, reviver de novo as lições sublimes do Mestre Jesus. Por isso que a doutrina, ela não obriga ninguém a nada. Pode ler as obras básicas, pode ler as complementares, pode revirar ali, ó. A nossa biblioteca não tem nenhuma dica material, faça isso, faça aquilo, você é obrigado a acreditar. É igual Jesus. Ele simplesmente passava e convidava. E quando ele fazia suas curas, suas pregações, a multidão ia lá. Alguém está falando para nós. Porque até hoje ninguém falou. Pisa, mata, humilha, mas ninguém falou. A doutrina espírita também é assim. Quem está aqui não é obrigado. Veio porque gostou. A minha mãe com meu pai, por exemplo, o pai já frequentava a casa da dona
Francisca. E a minha mãe, Carola, usando as palavras do Douglas semana passada, uma Carola. Que é isso? Andava de mão posta na rua. E quando era obrigado a passar ali no centro, passava lá dentro do cemitério, para não passar pelo centro. Mas o pai nunca obrigou ela, tu tem que vir. Ele levava na porta da igreja, fica com Deus, eu vou para o meu culto. A hora que terminar, eu te encontro aqui. O dia que ela deu uma vontade de vir, as portas estão sempre abertas. A doutrina lembra Jesus, ela não impõe nada. Ela não exige, ela não é uma crença. Ela convida-nos à compreensão, ao entendimento. Você crê em Deus? Não, eu não creio em Deus, não. Tu crê nos espíritos? Não, creio não. Eu sei, eu tenho certeza que Deus existe. Eu sei do mundo espiritual. A gente chega aí 7h20, 7h15, 7h25, vamos orar. Não é bater papo aí como coisa que está numa festa, não. Ah, Francisca faz uma falta. Porque aquela crioula lá era uma festa, viu? A pessoa respirasse mais alto, ela olhava, ô meu filho, a educação, tu está num templo religioso, não está na sua casa. E a gente é mal educado. Então, meus irmãos, desculpa qualquer coisa, a gente, palestra que faz estão lá atrás, aí a Cida começou, o povo adorou. Vocês também podem ser palestra, gente, falar é tão bom, né? Fazer que é complicado. Pudesse, falava até meia-noite. Mas, desculpa qualquer coisa, agradecemos aos irmãos pela paciência, a irmã pelo convite, porque já estava cheio de anotações, papéis lá de ideia. Quando chamar, estou pronto, se Deus quiser. Porque falação é a nossa missão, é falação. E nem tendo caridade com o ouvido dos irmãos, né? Então a gente pede perdão aos irmãos, mas hoje que os irmãos são com noite chuvosa, e quando vai ouvir o Rusen, é bom, quem já leu o André Luiz aí, o bônus é dobrado, viu, gente? Não é normal, não é dobrado, porque tem que ter muita paciência, tolerância. Que a paz de vocês com todos. Ao terminar a reunião, leve essas vibrações boas para quem ficou no lar. E quando até chegar no lar, aqueles que foram encontrando os transeuntes, deixa vibrando com eles também essa paz, essa força. É Jesus que acompanha cada um de nós. Ele sabe que está aqui dentro. Ele acompanha cada um de nós. O sol é um só. Mas quando ele amanhã amanhecer, nós aqui em Dores, ou lá na Argentina, se não for o fuso horário de 12 horas, é o mesmo sol que está brilhando para todos. Imagina Jesus que é maior. Ele acompanha cada um que quando se quer essa companhia. Então que a paz de Deus seja com todos e a gente ora a Deus para continuar, perdoa a falação, mas continua chamando. Como diz Givaldo, falar de Kardec é muito bom, que Kardec ele é apaixonante. Quanto mais lê Kardec, a gente quer casar com ele, falar a verdade. Vou deixar aqui, depois eu levo. Que a paz de Deus seja com todos. Hoje